ao nosso querido e eterno Pantera Negra, Chadwick Boseman, o Wakanda pra sempre. E mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos o review com spoilers de Pantera Negra Wakanda pra sempre. Bom, já que falaremos com spoilers, né, já fica atento aí, né, caso você ainda não tenha visto o filme, pra conferir esse vídeo depois. Antes de partir para as expectativas do filme, né, como sempre faço aqui, vamos comentar um pouco minha relação com o primeiro filme. Que na época lá em 2018 era um filme que não tava dando muita bola, pra mim era só mais um filme de super-herói, apesar de que, né, já tinha certa pressão de ser tipo um dos não exatamente o primeiro, mas um dos, né, mais de vulto filmes de super-heróis com protagonistas negros e que tinha toda essa questão de representatividade, apresentar uma nova cultura e tudo mais. Pelos três não estava dando muita bola, mas quando eu cheguei na sessão de cinema e saí terminando o filme, eu tive uma das melhores experiências. Para mim, o filme me surpreendeu muito e ele continua muito alto no meu nível para mim. Ele ainda continua no meu top 5, ele é meu quinto favorito do MCU até o momento e permanece até então. E eu acho que é até difícil algum dos filmes posteriores passarem ele, chegarem a tal, né, nesse top 5, porque pra mim o primeiro filme ele é muito redondo, ele é quase que perfeito, assim, um dos poucos defeitos que aquele filme tem é o CGI, que ele foi apressado e obviamente não teve orçamento e quiseram apressar pra terminar o filme e entregar logo. Aquela prática comum da Marvel Studios, né, que após o sucesso começou a, né, dar muito trabalho pros artistas visuais lá de efeitos especiais e não dá tempo nem dinheiro para eles fazerem tudo e só querem entregar as coisas no prazo e é isso, para entrar tudo no cronograma perfeito do Kevin Feige. Então, lá, principalmente mais pro terceiro ato, lá é muito carregado de CGI, um CGI porco e você vê que é uns bonecão, é feio, não tem peso, não tem gravidade. Mas tirando essa parte, o filme como um todo ele é muito bom, ele é ótimo, ele é excelente, é uma epopeia meio clichê, meio básica de rei, tipo meio Rei Leão da vida, que ele morre, volta, ele se prova como rei, ele prova ser digno, nobre e tudo mais. E tem aquela questão de conflito com o Killmonger, que ele é um vilão excelente, com um passado foda, muito bem caracterizado e muito bem atuado pelo Michael B. Jordan. E o Chadwick Boseman contrapõe com o seu jeito mais pacifista, que ele havia sido estabelecido em Guerra Civil com um cara mais vingativo, e ele não se deixou consumir ao não matar o Zemo, e aqui no primeiro filme ele teve outra jornada. O filme como um todo, pra mim, ele é praticamente perfeito, tem cenas de ação incríveis que me surpreendem, que surpreende, que te empolgam, e o uniforme é. Eu prefiro aquele uniforme do Guerra Civil, mas aquele outro uniforme lá é até que é legalzinho também. O design pra mim não é muito lá agradável, mas tipo, de qualquer forma ele era apelão, ele tinha aquela questão de absorver e dissipar energia. Os personagens, toda a cultura, foi um fenômeno cultural aquele primeiro filme. Ele alcançou 1 bilhão, foi muito surpreendente, virou um fenômeno, todo mundo faz assim, o Wakanda pra sempre. O Wakanda virou um negócio tão já naturalizado no nosso cotidiano hoje em dia que se pá tem gente que acha que o Wakanda existe no nosso mundo. Aquele primeiro filme é muito importante e continua muito bom e excelente, tá ligado? Ele tem decisões corajosas que naquela época eu achava meio bosta de ter matado o Garra Sônica naquele filme, mas de certa forma foi corajosa para poder também engrandecer os personagens ali, estabelecer conflitos. O primeiro filme pra mim é muito redondinho e muito perfeito, quase que perfeito, assim. E né, as expectativas né, sempre ficam muito grandes para um segundo filme, né, já que tem toda essa bagagem e também fora que o personagem continua aparecendo em participações em outros filmes de equipe, como Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato e tudo mais, e tendo uma grande importância. Só que né, veio o inimaginável. Chadwick Boseman morreu né, de câncer, ele tipo, não tinha revelado isso pra ninguém, nada na imprensa, tipo, basicamente só os familiares mais próximos dele que sabiam, ele morreu em silêncio. Ele carregou o manto de Pantera Negra no cinema doente e permaneceu assim, quieto e carregando essa dor. E foi uma perda muito grande quando saiu essa notícia. Todo mundo. Nossa, eu realmente. É daquelas coisas que você desaba, assim, quando sai, assim, e fica sem reação e tem que lidar com tudo isso. Imagina ainda mais com o filme que. Segundo filme que provavelmente estava basicamente pronto de roteiro, também estava provavelmente já em estágio de quase filmar. Teve que ser inteiramente reestruturado, o roteiro teve que ser mexido. E esse filme. O roteiro dele foi mexido umas trocentas mil vezes.
Então, como que esse filme poderia, né, ainda conseguir ser digno de uma continuação daquele primeiro filme e, de certa forma, carregar esse novo, mais um peso de ser um certo tributo em homenagem ao Chadwick Boseman, já que também já foi mais ou menos declarado que não iam mudar o ator, não iam colocar um dublê de CGI para morrer em batalha, mas ainda também ficava uma dúvida como que resolveriam isso em filme. De certa forma, fizeram isso da melhor forma possível e, de certa forma, atrelou ainda mais o personagem. Tem uma introdução bonita, que era, de certa forma, um pouco esperada, né, da intro da Marvel, homenagem ao Chadwick Boseman, mas só que sem música, pra gente sentir o peso, sentir aquele pesar, assim, que o ator morreu e o personagem foi junto com ele, mas ele se foi, mas também não se foi, né, assim como na cultura de Wakanda, a morte não é o fim. Começando a falar do filme, eu achei uma decisão delicada e, de certa forma, acertada o filme fazer, né? Tipo, atrelou ao personagem, tipo, não mostrou ele em carne e osso, né? Obviamente, não teve dublê, não teve nada, não morreu em batalha. Não é muito especificado como a doença, cita uma doença no filme que ele morreu, não especifica qual, mas a gente já consegue conectar com o Chadwick Boseman. Acaba se relacionando também agora ao seu legado, que é a Shuri, que né, é aquela passagem de bastão que a gente meio que já esperava e de certa forma é um mistério bem mal feito para esse filme na questão de marketing, porque nossa, que mistério, vai ter quem vai ser o Pantera Negra desse filme? Tava muito óbvio que ia ser a Shuri, tá ligado? Muito óbvio, não tinha segredo, não teve revelação nenhuma. Mas ao mesmo tempo, né, teve também aquela questão toda polêmica com a Letitia Wright, que ela, né, falou muita merda, falou questão de antivax, chip da besta, questões com conspiracionista e tudo mais, e, né, meio que manchou um pouco esse filme. O diretor chegou até a ser preso por uma bobagem, muito nada a ver lá. Muitas coisas, né, circundaram esse filme de uma forma meio negativa, e minha expectativa com o filme era praticamente nula. Pra mim, eu tava até esperando um pouco que poderia ser um desastre. Mas de certa forma o filme conseguiu se sair bem e ter um saldo positivo. É um filme bom, mas também eu não consegui me relacionar tanto. Já falando do filme em si, ele tem um clima que eu gostei bastante. Ele tem um clima melancólico, meio de... Você sente o pesar a todo momento. A meio que a ausência do Chadwick Boseman, do Pantera Negra, do T'Challa, se faz presente. É quase que o filme inteiro. Então, é um clima que é um filme sério, é um filme bem sério em relação a quase que toda a filmografia do MCU. É um dos filmes mais sérios, digamos assim. E tem, né, piadinhas ali, os cômicos bem pontuais que, pra mim, não me fazem muito gargalhar e tudo mais, mas, né, pra sessão da sala, né, pra galerinha meio, né, que ri com qualquer coisa, tá aí. E meio que se contenta com isso. Mas foi bom que o filme foi bem sério, comedido, do começo ao fim. E a gente sente meio que as consequências, principalmente da ausência do ator e do personagem durante o filme inteiro. Visualmente o filme, né, ele é bem agradável, ele tem bastante questão de pôr do sol, de contraluz, que é bonito e tal, mas às vezes, né, o filme, ele, em relação ao primeiro, ele é bem melhor em questão de CGI, o CGI tá, né, muito acima do primeiro. Obviamente que investiram mais, já que era 1 bilhão o primeiro. Então já tinha mais expectativa que esse desse mais retorno. Então investiram mais. E visualmente tá bem bonito. Só tem uma outra cena que é bem visível, que é uma tela verde e que o fundo em relação ao personagem tá desfocado demais, sabe? Em relação à questão de ação, cenas e coreografias de luta, aí já tem que. Aí pra mim já a disparidade muda em relação ao primeiro, porque o primeiro tinha cenas bem mais empolgantes, planos sequências mais engajantes, que a gente meio que se envolvia no meio da ação e era realmente te empolgava. E em relação a esse segundo filme, nada me empolgou muito, nada me causou um nossa, caralho, que cena foda. E muitas cenas que eram pra ser engrandecedoras, sentir gravidade, luta e tal, emocionantes, pra mim foi bem fraco e ficava entrecortando com coisas bem menos interessantes. Então meio que o filme quase que meio que se boicotou nesse sentido. E cenas de, tipo, tem uma cena de perseguição que é basicamente uma réplica do primeiro. E bem mais mal feita e parece que tá lá só meio que por obrigação pra fazer, tipo, aquele check ali de... Faz parte do roteirinho base de um filme de super-herói. Tem uma cena de perseguição ou de alguma coisa mais ou menos do primeiro pro segundo ato. E a cena de ação lá do final do filme também não empolga nada e pra mim tudo seguiu mais ou menos um meio que lugar comum.
Agora, com relação aos personagens, a Okoye era uma personagem que eu sempre meio que... Apesar, eu nunca curtia muito, eu sempre achava uma personagem meio sem graça. Aqui é bom que ela, né, tomou um sermão bem feito, que, né, sempre quis fazer as coisas, general, pá, não sei o que, vai lá e fica fazendo merda atrás de merda, perde as pessoas, perde a Shuri, depois de, né, todas essas coisas que acontecem durante a história do MCU. Daí vai lá e, né, toma aquele sermão, é desposta do seu cargo, merecido, de certa forma, porque, né, fazia muita merda, e vai lá no final do filme ela acaba sendo meio jogada, tipo, apesar de ter sido deposta, ela chega pra tentar também ainda resolver a trama, porque, né, é wakandano e tal, quer resolver a história, mas tá lá meio que por qualquer coisa, sabe? Não faz muita diferença. Um Baku, ele é bacana, ele é um livro cômico ainda interessante, mas ainda assim ele é um personagem que ele evoluiu em relação às outras vezes que a gente viu ele. Ele apesar de ser um pouco daquele cara que gosta de resolver as coisas no conflito, aqui ele é mais comedido e ele pensa mais no povo dele do que em relação ao que ele quer. Ele pensa mais no querer dos outros do que em relação a dele, então pensa no bem-estar da nação como um todo, então é interessante o diálogo que ele tem lá com a Shuri mais pro final do filme, apesar de que ele ainda tem que seguir as diretrizes do poder vigente, né, que é agora a nova rainha, que é a Shuri, mas que ainda assim ele ainda quer, depois de, né, seguir as ordens naquela situação específica, apesar de, né, ter dado os conselhos dele, ele não se sente satisfeito com relação a como foi tudo resolvido e ele quer, né, mais uma vez brigar pelo trono lá pro final do filme. A Riri Williams não fede muito, não fede nem cheira. Aqui também para exercer mais meio que uma função na trama, assim como, sei lá, foi a América Chaves no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E ela, tipo, tem umas tiradinhas legal, tal, ela é uma personagem interessante, aquela questão de gênio, que, né, tem vários personagens gênios na história da MCU e qualquer outro tipo de história. Ela tá realmente para agregar certa função na trama e, de certa forma, não cativa muito, nem desagrada muito, nem baixa muito o filme. Ele é realmente questão de não fede nem cheira e é isso. A Nakia continua bem legal, bem interessante. Ela aparece bem mais pro meio do filme, assim. Eu achava que o filho ia aparecer mais também, mais pro meio do filme, mas apareceu mais pra cena pós-créditos, que foi legal, foi bem bacana, bem bonita, bem dentro da história, foi tipo quase que um epílogo. Mas a Nakia continuou interessante. Engraçado que quando surgiu essa polêmica lá da Letitia Wright, eu já tava tipo, caraca, muda o roteiro aí, por favor, muda o roteiro de novo pra... Né, tira o Pantera Negra da Shuri e bota na Nakia, que é uma personagem que sempre foi interessante desde o primeiro filme, e que, né, Lupita Nyong'o, né, a gente sabe que ela é talentosíssima. Mas aqui, né, obviamente, continuou com a Shuri como, né, aquela coisa básica e que a gente previa desde os quadrinhos. Aqui só pra ficar dando porrada, pra ter cena de ação e tal, ela tá aqui pra realmente trazer mais humanidade, trazer ainda mais lados humanos do T'Challa, que, né, não foram, que de certa forma ele sempre tinha que exercer, não ser só ele, mas ele tinha que, né, exercer aquele poder de rei. Daí a Nakia, de certa forma, recupera essas camadas, né, do personagem de volta e traz discussões bacanas para a história. Ela é uma personagem que continua bem legal. A Rainha Ramonda me surpreendeu bastante porque pelos trailers eu tava com um certo meio receio de que o filme como um todo e ainda mais a personagem da Ramonda poderia ser uma coisa meio apelativa, uma coisa que tipo qualquer oportunidade que tivesse para tentar fazer o público chorar e desabar da forma mais apelativa possível, eles iriam fazer isso, mas não, eles conseguiram construir uma personagem muito foda, muito bem consolidada, que você sente a imponência de como ela é foda. Ela é uma rainha que realmente você respeita e ela é uma personagem que é muito interessante, que realmente ela também tenta trazer os lados humanos para Shuri, ela é a conexão. Ela tenta resolver esses lados, tenta amadurecer através desse trauma de perder o T'Challa, como, sei lá, pela terceira vez na história do MCU, né, que ele morreu lá naquela luta com o Killmonger no primeiro filme, depois morreu de novo em Guerra Infinita com o estalo, daí chega aqui e morre por uma doença. Então, imagine o luto, né, ter que tratar com tudo isso, ainda mais a Shuri também, tendo que ter perdido o pai, perdeu o irmão 3 vezes, e também aqui perde a Ramonda, né, que é a mãe dela. Mas que de certa forma pra mim me pareceu um pouco meio forçado e meio lugar comum e previsível, sabe? Que tipo, a personagem Ramonda pra mim tinha me surpreendido e tava sendo uma personagem muito foda durante a trama. Só que também tava muito previsível que, nossa,
tá engrandecendo muito essa personagem. Será que vão matar ela da forma mais qualquer coisa pra daí então ter aquela historinha de vingança de novo com o Namor? Infelizmente o filme seguiu por esse caminho que, né, é que pra mim já tá muito desgastado, sabe, essa fórmula e que de certa forma acabou replicando quase que a mesma coisa do primeiro filme, replicou quase que a mesma coisa de que, tipo, teve, sei lá, no Homem-Aranha No Way Home, quando o Peter perde a tia May, a questão de vingança que lá no Batman do Robert Pattinson teve esse mesmo ano. Então, essas historinhas de lutar por vingança, principalmente no terceiro ato, pra mim tá parecendo muito repetitivo e os filmes estão seguindo tudo numa mesma toada de lugar comum, que tá chegando a cansar, sabe? De qualquer forma, o desenvolvimento da personagem da Shuri em si tá excelente, tipo, tá uma personagem que ela tá legal, tipo, tentando obviamente separar a personagem da atriz, seguindo realmente só pela personagem, e a atriz, ela entrega bem, e a personagem ela é bem construída durante o filme, como ela tenta lutar com tratar desse luto ao mesmo tempo que tem que lidar com as coisas de Wakanda, que ela se sente responsável de certa forma porque ela é uma cientista, uma mulher da ciência, que não pôde salvar o irmão, que ficou meio nebuloso um pouco também, que tipo, beleza, ele voltou do estalo e começou a ficar com a doença, apesar de que tipo, que o Monger matou todas as ervas coração que tinha no primeiro filme. O T'Challa tava ainda tava com a flor coração que tinha uma restante. E tipo, ele continuou lá em Guerra Infinita, Ultimato, com poderes. Então depois que ele voltou, ele pegou uma doença, mas tipo, a Shuri queria botar mais erva coração nele. Pra quê? Porque a erva coração perdeu efeito ou pra aumentar o efeito e tentar curar ele dessa forma? E tipo, a erva coração não tava, nem a erva coração conseguia meio que curar a doença que não foi especificada no filme que ele teve e em decorrência disso que ele morreu. Ficou bem nebuloso essa parte. Gostei da forma como foi lidado no filme de realmente a Shuri não ter conseguido, apesar de ser uma mulher da ciência, não ter conseguido salvar seu irmão de uma doença e não ter sido uma morte em batalha e ela ter que carregar esse peso durante o filme e querer realmente sempre meio que recompensar o que ela não conseguiu fazer de certa forma e tentar sempre ser mais presente, ser mais responsável e de fazer mais pela nação dela, já que ela não conseguiu fazer pelo irmão. Ainda mais também lidando com a questão do namoro e tal, que o namoro ele tá bem imponente, tá bem foda, realmente ele é um namoro brabo. Não tanto também como foi ventilado, nossa, questão de poder dele lá, que saiu uma noticiazinha um pouco antes do lançamento do filme, que ele seria tão forte quanto o Hulk, quanto o Thor, e até citado o Hulk no filme, em questão de força. Pela demonstração que tem no filme, não parece muito, porque ele derruba umas naves, derruba uns negócios, quebra lá, dá um soco, umas paradas fortes, mas nada muito, nossa, que a gente já nunca tenha visto antes, tá ligado? Nada muito surpreendente nesse nível. Então, mas ainda assim, um personagem bem caracterizado e toda a sua cultura foi bem utilizada, já que tiveram, né, já, apesar de que o Namor ter sido criado de certa forma antes que o Aquaman, ele, né, no cinema o Aquaman foi apresentado antes e caracterizado antes. Então, né, para tentar se afastar, né, se afastar das comparações, que quem é cópia de quem, tentaram, né, puxar, em vez de puxar pro mesmo lado que o Aquaman, que baixou pela mitologia grega, que apesar de ser uma mitologia interessante, uma parada que a gente já meio que tá condicionado e acostumado a lidar sempre, desde escola, desde sempre, sabe? Mitologia greco-romana sempre foi meio presente para nossa cultura ocidental, principalmente. Lugar comum, digamos assim, entre aspas, mas bem legal. Mas que o Namor, né, para se afastar, fizeram uma outra vertente para questão da baixar um pouco mais para a cultura maia, que quando saiu, né, as fotos, questões conceituais, a galera zoou muito, que era namoro do carnaval, desfile de escola de samba e tal. Mas que quando chegou no filme, para se provar como um filme mesmo, ele ficou bem bacana e toda a sua cultura foi bem legal. A questão de não ser Atlântida, de ser Talocan, questão da mãozinha ali, questão das representações mitológicas, maia e tal, como foi conceituado, questão de vestuário, de realmente de todo como conceito como todo, né, não ser só uma cidade submersa que caiu e daí então tiveram que sobreviver e viraram Atlantes de certa forma. Não, mudaram, fizeram uma história diferente, mas que foi bem construída, que se sustenta e é bem bacana durante o filme.
aquela questão da mãe, que eles tomaram a erva coração lá do Vibranium, e ela tava grávida, e de certa forma falou que ele é mutante realmente, durante o filme, como é nos quadrinhos, e que né, é chamado de Ku Clan, que é o Deus Serpente emplumado, questão das asinhas, que realmente não, conseguiram não fazer ficar brega, né, que podia muito ser, mas ficou bem bacana, ficou um personagem imponente. Os outros personagens coadjuvantes do núcleo dele é meio qualquer coisa. A Namora, aquele outro cara com um negócio meio de chifre lá que luta com o Koye uma hora ou outra. É tudo bem quase qualquer coisa. Mas quando aparece Talocan, apesar de ser muito escuro, tá bem legal e a civilização tá bem diferente da Atlantis do Aquaman, que era bastante CGI, bastante neon e tudo mais, que aparece até pouco, pra falar a verdade, lá no filme do Aquaman. Espero que no segundo filme aprofunde mais a Atlântida. E, né, obviamente o Namor, que não morreu nesse filme, ainda bem, né, obviamente que não ia matar ele, mas que, né, seja bem caracterizado e tenha mais presença e coisas mais legais no futuro próspero aqui no MCU, né, que se aprofunde mais, que tá louca. Pra mim, né, durante esse filme foi bem bacana, foi bem da hora de ver, e o Namor como personagem foi bem da hora. Apesar de ter suas hipocrisias, de tipo, pô, o cara perdeu a mãe, ele vai lá e mata a mãe da Shuri, porque, tipo, só pra dizer que ele pode. E sendo que o que ele queria mesmo pra resolver a trama dele, pra resolver as questões dele, era só matar a cientista. Ele não queria que, tipo, a Louca se expusesse ao mundo, mas vai lá e ele começa a invadir as coisas lá dos caras, né? Que obviamente acharam o Vibranium e tal, tudo bem. Mas lá no mar e tal, que é a responsabilidade dele, mas ainda assim, né, tipo uma coisa meio que contradiz um pouco a ação dele, sabe? Porque se o Namor criar a morte da Riri Williams, por que não matou logo, tá ligado? Em vez de matar a rainha pra, né, criar mais conflito com a Shuri, que agora, né, assume o papel não só de Pantera Negra, mas como de rainha de Wakanda. Então, apesar de pra mim ainda parecer meio estranho, tipo, o filme, todas essas questões são bem resolvidas, de certa forma, como um todo. E interessante também o fato de que a Shuri não assumiu o bastão de uma forma meio gratuita e meio jogada. Ela teve um excelente desenvolvimento do começo até o final do filme. Apesar de eu ter dito anteriormente que essa meio que jornada de vingança pra mim me cansou um pouco, e que tipo, tá meio repetitivo, tantos filmes de super-heróis, ainda mais recentes, tratarem da mesma coisa, de um personagem meio que aí atrás do vilão por conta de um motivo muito pessoal, e no final das contas não se deixa consumir por isso e tudo mais. A Shuri como um todo ela teve um ótimo desenvolvimento de personagem, a personagem cresceu e amadureceu desde a sua primeira vez lá em Pantera Negra até chegar a esse filme. No primeiro filme ela era uma personagem coadjuvante muito divertida, era aquela menina gênio que tinha uma ótima relação de irmãos com o Chadwick Boseman, né, o nosso T'Challa, mas que agora que assumindo o protagonismo não sou gratuito e de forma meio que displicente, assim, tipo, só porque ela assumiu nos quadrinhos, vai assumir agora e, tipo, foda-se, é porque é e é porque é assim, tá ligado? Foi de uma forma gradual e se sente as coisas indo de forma natural. Tipo, ela não chegou lá, ficou todo o filme inteiro criando a erva coração só pra tentar, tipo, tentar se recompensar de certa forma de não ter conseguido salvar o irmão e conseguir de certa forma deixar a cultura de Wakanda ainda prevalecer. Mas também, tipo, deixar que não só o Pantera Negra, figura, o manto de Pantera Negra ainda viva, mas como, tipo, ela ainda assumir essa responsa que, tipo, minha família inteira morreu, então vou assumir essa bronca e vou tomar as rédeas desse reino, dessa civilização que é a maior potência do mundo, desse universo Marvel, e não vou deixar ser submersa por conta de um miserável que destruiu a única coisa que eu tinha, que era minha mãe. Então, apesar de que, pra mim, me parece ser um pouco estranho que, tipo, beleza, que o filme inteiro tentando sintetizar a erva coração, mas que aqui meio que ela ganha meio de bobeira, assim, do namoro, uma pulseirinha que era da mãe dele, pra daí sim, com as suas fibras, construir a erva coração e ela sim virar Pantera Negra, é tipo, só de certa forma um pouco estranho, tá ligado? Que tipo, ficou a jornada inteira, daí meio que ela consegue a salvação de tudo através de um presente aleatório do inimigo, tá ligado? Do antagonista do filme. Mas tipo, o filme consegue contornar isso de certa forma, tipo, não foi só isso, tá ligado? Ela tava desde então, há muitos anos, né, muito tempo, tentando sintetizar essa erva coração e com essas fibras que ela ganhou do namoro,
Não só com elas, mas também ela com os resquícios de DNA que sobrou do T'Challa, combiná-los e conseguir de fato sintetizar essa erva coração com 90 e tantos, 80, 98 e tanto por cento de compatibilidade com a erva coração original, que foi tudo queimado lá pelo Killmonger e tal. Então o filme como um todo, ele é bem redondo, bem estruturado, tipo, apesar de ter umas outras partes meio maçantes, umas partes um pouco mais tipo, truncada, tipo, você só fica, tipo, eu como espectador pelo menos, tipo, eu sabia até onde o filme queria chegar e ficava, tipo, esperando até o filme chegar, tipo, ao que realmente interessa, não ficar essas coisas meio padrão de uma perseguição aleatória só porque tem que ter. E, tipo, tem certas explicações meio expositivas, porque, tipo, até de certa forma faz parte, e se não tivesse também a gente estaria reclamando que, tipo, nossa, namoro e Talocan chegou meio do nada e não teve explicação nenhuma, e não teve contextualização nenhuma, a gente estaria reclamando. Então, daí quando tem, a gente reclama também, tá ligado? Não, tipo, o que teve foi, tipo, o mais conciso possível, mas ainda assim, de certa forma, o filme meio que demora um pouco pra engrenar, até o que finalmente interessa. E quando, tipo, chega nessa parte, ainda também, de certa forma, é um pouco meio padrão e meio que coisas que a gente já viu, de certa forma, meio lugar comum. Com essa questão de vingança, questão de batalha final, de reino contra o outro, o protagonista X1 com o antagonista, daí tem aquela forma de evaporar, o namoro e pá, tá, não sei o que. Uma luta que não é muito exatamente muito bem coreografada, dirigida e nada muito impactante, empolgante, enervante, o que é que seja. Apesar de que também tem uma trilha sonora muito boa, e trilhas compostas e né, instrumentais e também de música pop que foram compostas também pro filme. Que pra mim, ainda confesso que o primeiro Pantera Negra também vence de lavada desse, porque as músicas pra mim eram muito icônicas e eu fiquei ouvindo muitos meses desde o primeiro filme as músicas, e as músicas eu ainda escuto até hoje. Desse filme, não, pelo menos até o momento, não me cativou de tal maneira que eu pensei, vou ficar ouvindo essas músicas agora. Mas enfim, o filme como um todo, ele é bom. Não tô desmerecendo ele. Eu acho que dadas as circunstâncias de tanto percalços que teve esse filme, do seu desenvolvimento, de perder o protagonista e ter que se reestruturar para passar para outro protagonista e aí, de certa forma, assumir pesos impostos por causa dessa ausência e ter que lidar, de certa forma, com outros diversos temas que inicialmente não seriam tratados nesse filme. O filme saiu muito bem, teve um saldo positivo, é um filme redondo, dentro do possível, ele é bem legal, mas de certa forma ele é bom, mas não me cativou tanto quanto eu, pelo menos estou percebendo que a galera está se cativando por esse filme. Já que esse foi o último filme e é o fim da fase 4, né? Eu acho que ele é uma das melhores coisas dessa fase 4. Junto de No Way Home e Multiverso da Loucura, que pelo menos eu gostei, foi uma parcela das pessoas que gostou. Junto com WandaVision, essas coisas, Hawkeye que eu gostei e tal, tipo... ele tá entre as melhores coisas dessa fase 4. E agora questão de ranking de filmes de super-heróis esse ano, The Batman ainda é melhor. Thor, Amor e Trovão foi um lixo. Detestei quase que cada segundo desse filme. Adão Negro, eu tinha certas expectativas, algumas coisas me decepcionei, outras coisas me agradou bastante. Eu gostei do filme do Adão Negro, já ainda não viu, né? Tem review aqui no canal, assim como todos esses filmes de super-herói que teve esse ano. Então, eu gostei também desse Pantera Negra Wakanda Forever, mas eu não sei. Eu tô meio disputando, tipo, quem fica em segundo, quer dizer, quem fica em terceiro e quem fica em quarto. Porque pra mim tá The Batman, bem acima, Multiverso da Loucura, e tá disputando em terceiro e quarto, ainda não decidi, Wakanda Forever e Adão Negro, assim. E bem lá no submundo, Thor, Amor e Trovão. Mas, enfim, essas são as minhas opiniões. Ainda tem, de certa forma, ainda tem que amadurecer mais esse filme, rever quando sair digital e tudo mais, sair no Disney Plus, obviamente. Rever com cuidado, analisar um pouco mais friamente. Tipo, até que analisei bem friamente esse filme, tipo, de certa forma, porque eu não fui tão, de certa forma, engajado. Tipo, eu fui engajado emocionalmente por causa do, obviamente, o luto do Chadwick Boseman, mas, tipo, o filme como um todo ele não pegou de coração, igual foi, por exemplo, Multiverso da Loucura, por exemplo, entrando em grau de comparação com a própria Marvel esse ano. Que ele é um filme que tem certas falhas de roteiro, deslizes um pouco mais gritantes,
mas ao mesmo tempo as qualidades desse filme, pra mim, se sobressaem mais e eu acabo gostando, e ainda mais por afeição aos personagens relacionados naquele filme, eu acabo gostando mais do que esse do Pantera Negra. Que apesar de ser um personagem que a gente já se cativou anteriormente, e a história ainda ser boa e redondinha, ter poucos deslizes de roteiro, por assim dizer, é um filme que eu acabo não gostando tanto quanto o outro, sabe? Então é isso, mas né, deixe sua opinião aí nos comentários, né? Vamos debater, quem sabe, mais sobre esse filme, amadurecer ele com o tempo, fora também um pouco daquela emoção pós-sessão. E eu acho que é isso. Faltou o like, compartilhe, inscreva-se, essas paradas tudo aí, né? E vida longa e próspera.